Então, olha só, os principais métodos de análise de investimento são valor presente líquido, que é a VPL, taxa interna de retorno, a TIR, e o tempo de recuperação do capital, payback. Então, depois de montar o fluxo de caixa, agora a gente vai falar, é viável ou não colocar esse projeto em prática? Ou se eu tenho dois fluxos de caixa de dois projetos, qual que é mais viável? Qual que é mais interessante para a empresa? Então, para responder essas questões, a gente vai utilizar algumas técnicas da matemática financeira. Lembra da matemática financeira? Que estuda o comportamento do dinheiro ao longo do tempo? E nós estamos falando aí de juros. Quando a gente fala de dinheiro no tempo, nós estamos falando do comportamento, da formação dos juros em operações financeiras. Então, algumas técnicas, tá? Basicamente nós vamos utilizar 3 técnicas aqui para se verificar a viabilidade ou não de um projeto de investimento. Essas são as 3 mais utilizadas. Existem outras técnicas? Sim, vou comentar 2 no final, mas essas 3 são as básicas, são as principais, que todo e qualquer projeto de investimento deve levar em consideração essas 3 metodologias. Só citando como exemplo, empresas que buscam recursos no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco de desenvolvimento do governo federal que oferece várias linhas de financiamento para as empresas brasileiras, né, a taxas subsidiadas. Quando uma empresa, né, vai buscar um recurso financeiro nessa instituição, essa empresa precisa montar um projeto. Esse projeto de investimento que nós estamos discutindo aqui, justamente para mostrar para o BNDES que é viável o BNDES financiar aquele projeto. E essas 3 ferramentas aqui, elas são obrigatórias na hora de montar esse projeto de investimento exigido pelo BNDES. Então, VPL, TIR e Payback tem que estar presente em toda e qualquer análise de investimentos, ok? Então, a primeira ferramenta, valor presente líquido ou VPL, reflete os ganhos do investimento em valores monetários. É medido pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa a uma determinada taxa de desconto. Quem faz o investimento geralmente faz 2 tipos de pergunta. A primeira é a seguinte, se eu investir tantos R$1.000, qual será o meu retorno? Né? Quanto que a empresa espera ganhar pelo fato de ter feito aquele investimento? Então, o valor presente líquido responde essa pergunta. Então, qual a expectativa, porque estamos sempre falando de futuro, qual a expectativa de ganhos financeiros em termos monetários que a empresa pode esperar em relação àquele projeto de investimento? Então, basicamente, mostra qual que é o retorno financeiro em valores monetários, a riqueza monetária a ser esperada por um projeto de investimento se colocar aquele projeto em prática. Então, para se fazer isso, basicamente a gente pode pensar, olha, a empresa tem um investimento e está esperando aí entradas de caixa nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Eu simplesmente pego, somo, né, todas essas entradas, diminuo do investimento inicial, espero e vejo qual que vai ser o retorno. Tá certo? Em termos, sim. É isso que o VPL faz, só que ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Eu não posso somar a entrada de caixa do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4 e assim sucessivamente e subtrair do investimento inicial. Necessariamente, como nós vimos na matemática financeira, nós temos que trazer a valor presente todas essas entradas e aí sim subtrair do investimento inicial e verificar se esse projeto vai gerar retorno ou não. E trazer valor presente essas entradas de caixa, nós vamos utilizar uma taxa de desconto, que é justamente a taxa mínima de atratividade que nós discutimos anteriormente. Tá? Então, essa metodologia do VPL justamente faz isso. Ele traz as entradas de caixa a valor presente e já subtrai do investimento inicial, mostrando se o investimento vai ou não gerar retorno. Então, eu vou mostrar para vocês 3 maneiras de calcular o VPL, né? Utilizando 3 ferramentas diferentes, tá bom? Mediante um exemplo que eu vou mostrar aqui agora. Então, olha só, imagine um projeto cujo investimento inicial seja de R$120 mil e que apresente as seguintes entradas de caixa. Então, ali são as entradas, já a última linha do fluxo que nós vimos anteriormente. No primeiro ano, uma expectativa de entrar R$64 mil, no segundo 72, no terceiro ano 81, no ano 4, 90 e no quinto ano 101.
E a pessoa ou a empresa que quer realizar esse projeto de investimento tem uma expectativa de retorno de 35% ao ano. Agora sim, como que eu verifico se esse projeto é viável ou não? Então, olha só, custa 120 mil o projeto inicial, fizemos toda a projeção e a expectativa de geração de caixa desse investimento são essas projetadas aí para os próximos 5 anos. E a empresa quer 35% ao ano de retorno. Ah, mas 35% é muito, se eu colocar no banco, aí se eu conseguir uma aplicação financeira que me dê 11%, olha lá para conseguir isso, talvez em título público. Só que quando nós falamos de negócios, de investimentos operacionais, nós estamos falando de risco, né? Então essa taxa mínima de atratividade, ela tem que refletir não somente o retorno desejado, mas o risco por se estar investindo num determinado equipamento, máquina, empresa, etc. Tá bom? Então esse é o cenário. Então a gente vai mostrar agora como que calcula-se a viabilidade desse projeto pelo valor presente líquido e eu vou mostrar 3 maneiras de fazer esse cálculo. Então olha só, primeiro na mão, a fórmula da VPL. Então olha só, nós vamos pegar cada entrada de caixa e vai dividir por 1 mais I elevado a N. 1 mais I, o I vai ser a taxa de juros, que vocês viram lá de 1,35, elevado a N. N é o período. Então, a cada ano, nós temos lá, no primeiro ano, elevado a 1, né, que não precisa colocar, no segundo ano, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, até o 5º ano. Ou seja, isso aqui é como nós aprendemos na matemática financeira. Estamos trazendo a valor presente esses valores que estão lá no futuro do fluxo de caixa. E chegamos no valor de 170.202,29. Se eu pegar esse valor presente das entradas de caixa e subtrair dos 120 mil, que é o investimento inicial, nós temos um valor presente líquido de 50.202,29. Então, o que é esse valor? Essas entradas de caixa, eu trouxe o valor presente, mas descontei o retorno mínimo desejado pelo acionista, pela empresa que vai fazer esse projeto, que é 35. Chegamos num valor de 170.202, tá? Então, em vez de somar os 5 anos, eu trago o valor presente e somo esses valores. Então, deu 170 mil. O investimento é de 120. Então, 170 menos 120 mostra qual que é a expectativa de retorno, de geração de riqueza monetária desse projeto de investimento, que é o que nós chamamos de VPL. Né? O valor presente líquido do projeto é de aproximadamente 50 mil reais. Esse é o cálculo utilizando a HP12C, que é a calculadora financeira, né? Então facilita. Na prática, nós não vamos fazer isso na mão, tá bom? Eu geralmente falo que a gente aprende a fórmula porque, de repente, você vai fazer um concurso público, por exemplo, e, de repente, pede para você fazer esse cálculo. Mas no dia a dia, nós utilizamos a HP12C, tá bom? Ou a planilha Excel. Mas a HP12C é simples. Nós vamos colocar primeiro o valor do investimento inicial numa função que nós chamamos de CFO, tá bom? E depois todas as entradas de caixa utilizando uma função chamada de CFJ. Ao final nós digitamos a taxa de juro e pressionamos a tecla I e depois nós usamos a função NPV, que está aí na HP12C, que é acionando a tecla F, que é a tecla amarelinha, e a tecla PV, que em cima dessa tecla PV está escrito NPV, que é o Net Present Value ou valor presente líquido em português. E nós chegamos no mesmo valor, de 50.202. E nós temos também no Excel, tá? Então lá no Excel nós vamos fazer a digitação dos valores, investimento inicial e de todas as entradas de caixa. E lá no Excel vocês vão encontrar lá em funções, vai ter funções financeiras, vai ter a função VPL, tá? E essa função, como qualquer função do Excel, vocês entram lá e ele vai dando passo a passo quais são as informações necessárias para você calcular aquilo que você precisa. Então no Excel é mais rápido ainda do que na HP12C, né? Então em alguns momentos você está longe do computador, você tem ali a HP12C, você faz o cálculo rapidamente. Mas para você fazer análise de projetos maiores, que você tem tempo, você está no seu computador, é muito melhor você utilizar o Excel do que você usar HP12C e muito melhor ainda do que fazer à mão, tá? Mas é importante a gente conhecer todas as opções de cálculo, tá bom? Mas dentro de empresa, basicamente, a gente utiliza o Excel porque depois a gente pode criar cenários.
Aí se em vez de 35% a gente mudar para 30% ao ano, e se eu aumentar para 40%, então tudo isso o Excel faz de maneira automática, né? Muito mais rápido e permite que você crie cenários diferentes de um mesmo projeto. Qual que é a análise da VPL? O projeto é viável, pois o VPL encontrado é maior do que zero. O VPL apurado indica que o projeto atingiu, além do mínimo exigido de 35, um resultado excedente de 50.202,29 dinheiro. Então, sempre que o VPL for maior do que zero, a gente já pode considerar que esse projeto é viável. Ele paga o retorno exigido e ainda sobra um excedente em dinheiro, né? Paga os 120 mil e ainda sobra alguma coisa. Essa alguma coisa é o valor presente líquido. Então, olha só. VPL igual a zero, o projeto é viável, pois atende exatamente a expectativa de rentabilidade da organização. VPL maior do que zero, o projeto vai além das expectativas, e VPL menor que zero, o projeto é inviável, pois não atende a expectativa de rentabilidade. Então, se o VPL for igual a zero, significa que o projeto empata. Ele não dá um retorno, mas também não dá prejuízo. Na verdade, ele atende às expectativas, né, do acionista, ou seja, ele paga os 35% exigido. Mas, na verdade, quem faz o investimento quer sempre algo mais. Então, é interessante que o VPL sempre seja maior do que zero, ok? Outra ferramenta, que é a taxa interna de retorno, a TIR. É a rentabilidade de um projeto expressa em forma de taxa de juros. Segundo o Gitman, também um escritor da área financeira, representa a taxa de desconto que iguala, num único momento, os fluxos de entrada com os de saída de caixa, gerando um VPL igual a zero. Então, essa ferramenta ela também responde qual o retorno esperado de um projeto. Só que a VPL, que nós vimos, ela mostra o retorno em valores monetários. A taxa interna de retorno mostra esse valor em termos percentuais. Então, qual o percentual de retorno de um determinado projeto de investimento? Então, isso que é a TIR, tá? A VPL mostra em valores monetários, a TIR em valores percentuais. E aqui, da mesma maneira, nós vamos calcular das três maneiras que eu mostrei anteriormente para se chegar nesse valor, tá bom? Na mão, utilizando a fórmula, na HP12C e na planilha Excel. Para utilizar a fórmula, nós vamos utilizar um método de tentativa e erro, tá? Atribuindo aleatoriamente uma taxa para encontrar o valor igual a zero. Olha bem a situação, nós vamos colocar ali o investimento inicial, depois pegar todas as entradas de caixa e dividir por 1 mais TIR elevado ao período de cada fluxo de caixa. Então a TIR ali vai ser incógnita. Então, infelizmente, nós vamos ter que utilizar a taxa de tentativa e erro mesmo. Vai ter que colocar um valor, faz toda essa conta e tem que dar zero. Ou próximo, na verdade, tem que dar exatamente igual a zero. Então a gente vai tentando, não tem como chegar no número exato. Puf, a TIR é essa. Não quando a gente faz esse tipo de situação. Então é muito complexo, é muito chato, é muito trabalhoso tentar calcular a TIR na mão, tá? Porque você vai jogando aleatoriamente um determinado valor e o valor, da hora que essa expressão foi igual a zero, é aí porque você chegou na taxa encontrada. Então, o ideal é a gente utilizar a HP12C. Então, no cálculo da HP12C, nós vamos fazer as mesmas etapas da VPL. A única diferença é que, primeiro, eu não preciso jogar a taxa de juros, a TMA, tá? Eu dou entrada no investimento inicial, dou entrada nas entradas de caixa, na HP12C, e depois eu dou um FV. Lá no valor presente líquido é a FPV. O F para acionar a função que está acima do FV, que é IRR, o Internal Rate Return, que é a taxa interna de retorno, né, traduzido para o português. E nós chegamos no valor de 55,25. Então, o que é esse valor? O que é a taxa interna de retorno? Representa a taxa de retorno periódica, ou seja, anual, esperada por esse projeto de investimento. Tá? Olha no Excel. Lá no Excel também é a mesma situação. Nós vamos colocar todas as entradas de caixa, colocar lá o investimento inicial e lá em funções, função financeira, nós também temos a função TIR, tá? Então é só clicar nessa função e o Excel vai pedir lá para você todos os dados necessários, que basicamente é o investimento inicial e as entradas de caixa. E ele já calcula rapidamente, automaticamente, esse valor que vai chegar nos mesmos 55%,
ok? Qual que é a análise? Então, a TIR representa uma taxa periódica, mensal, anual, etc., e não uma taxa para todo o projeto, como alguns podem imaginar. Então, o projeto é viável quando a TIR é maior ou igual a TMA. No caso, né, a TIR, nesse caso, é bem maior do que a TMA, indicando, assim, a geração de ganhos. Então, olha que interessante. Se a TIR, né, for maior do que a TMA, isso significa que a empresa, na verdade o projeto, vai gerar um valor presente maior do que zero. Se a taxa mínima, se a TIR for exatamente igual à taxa mínima de atratividade, significa que o VPL da empresa vai ser igual a zero, tá? Então, quando que eu analiso ou quando que eu verifico a viabilidade econômica de um projeto utilizando a TIR? Sempre que essa taxa for superior à taxa mínima de atratividade, tá? Só uma outra observação. Quando a gente fala de TIR, então a gente chegou no valor de 55%. Muitos interpretam que esse 55% é a taxa de retorno do projeto como um todo. Então, no exemplo, nós usamos um projeto de 5 anos. Então, 55% não é dos 5 anos, mas 55% por ano. Então, é periódico. Então, ao final de cada ano, há uma expectativa de ganhos de 55%. Então, no caso de uma taxa de mínimo de atratividade de 35%, isso reflete que esse exemplo, assim como foi mostrado na VPL, o projeto é viável, ok?